Bom dia, eu sou o Gabriel. Essa aqui é a aula, continuação da aula anterior das três leis de Newton. E aqui a gente vai falar especificamente sobre ação, a reação e força normal, força de atrito, né? Ou seja, força de atrito e força normal são duas forças consequentes aí da ação e da reação, do princípio da ação e reação. Então, na aula, nós vimos lá que toda força ela possui um par. Então, consequentemente, nosso peso, como é uma força também, ele vai ter uma contraforça. E o que seria essa contraforça? A gente vai pensar aqui nesse objeto, por exemplo, tem um bloco que está apoiado em cima de uma mesa. A mesa aqui perfeitamente plana e horizontal. Ação. A ação vai ser o bloco exercendo uma força P sobre a mesa. Então, essa força peso aqui vai ser simplesmente a força que a Terra atrai esse bloco. Então, a força peso desse objeto. Essa vai ser a ação que o corpo exerce sobre a mesa. E a reação vai ser uma mesa, como a gente já viu lá, de sentido contrário, mas de mesma direção e mesma intensidade. Então a mesa vai exercer essa certa força, mesmo modo de direção, de sentido oposto. E essa força é a força normal. Então, escrevendo aqui a equação dessa força normal em função da força peso, para uma mesa perfeitamente plana e horizontal, a gente vai ter que a força normal é igual a menos a força peso, ou seja, são dois vetores, duas forças opostas, mas que têm característica de direção e módulo iguais, somente sentidos contrários. Mas aí fica naquilo, né? Eu disse lá naquele slide anterior, agora há pouco, que isso só acontece, ou seja, a força normal só é o oposto da força peso se a mesa for perfeitamente plana e horizontal. Agora, se a mesa tiver com dois pés quebrados e a gente tiver aqui então o plano inclinado, a análise vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque essa força normal ela não é necessariamente de sentido contrário à força-peso. Na verdade, ela é uma força que obrigatoriamente ela é perpendicular aqui ao plano da superfície. Então, se o plano da superfície estiver inclinado, a força normal, consequentemente, vai ser inclinada também. Agora, para essa situação, a análise já da força normal, o estudo dela já é um pouquinho diferente. Então, por isso que isso não vai ser abordado nessa aula, mas vai ser abordado na aula posterior a essa, que vai ser publicada, acredito, na semana que vem, na semana seguinte. Então, isso a gente viu aqui a força normal, que ela necessariamente é perpendicular à superfície de apoio. Agora a gente vai ver a força de atrito. A força de atrito ela se manifesta em três principais fenômenos: o rolamento, a penetração e o deslizamento. A gente vai focar aqui só no deslizamento, que é o que realmente importa assim, para o estudo da física no ensino médio. Então, no deslizamento, o atrito ocorre entre uma superfície e um objeto que escorrega em cima dessa superfície. Por exemplo, quando a gente escorrega ao lavar o piso, por exemplo, um chão de piso com sabão. Sem o sabão, a gente consegue ter uma aderência boa com esse chão, então a gente não vai cair. Agora, com o sabão, a gente diminui esse atrito, então a gente passa a ter um atrito menor entre as duas superfícies e, consequentemente, a gente pode cair mais fácil. Então, em cada caso, o atrito ele se manifesta de maneira diferente. Então, em cada um desses três casos aqui, o atrito vai acontecer de maneira diferente. Só que somente o deslizamento é importante para a gente agora aqui na física. Então, a força de atrito ela tem três características de deslizamento. Né? Tem três características principais. Primeiro, que qualquer força de atrito é uma força de contato. Então, para ter atrito, necessariamente, a gente tem que ter contato. Não existe força de atrito à distância, nem nada do tipo. Tem que ter o contato físico ali entre as duas partes. A força de atrito ela surge somente quando há um movimento pleno ou uma tendência ao movimento relativo entre essas duas superfícies. Ou seja, se a gente colocar uma caneca em cima de uma mesa e a gente forçar ela muito pouco, a caneca não vai se mover. Só que a gente está aplicando uma força, então tem uma certa tendência ao movimento. Só que ela não está se movendo. Mas de qualquer forma tem tendência ao movimento. Então, aqui a gente tem uma força de atrito. Ou então, quando o objeto está em movimento, a gente pega já essa caneca e arrasta sobre a mesa. Então, a gente já tem um movimento ali pleno entre as duas superfícies. Então,
o atrito surge também, só que se manifesta de uma maneira diferente, que a gente vai ver aí adiante. E terceira característica, que é a intensidade da força de atrito, ela se inicia em zero e ela cresce proporcionalmente conforme a gente aumenta a força. Então, a força de atrito é igual a zero. Se a gente aumentar a força um pouquinho, a força que a gente aplica, a força de atrito ela vai aumentar um pouquinho. Se a gente aumentar 2 vezes a força que a gente aplica, a força de atrito vai aumentar 2 vezes também, até atingir um valor máximo que a gente vai discutir aí adiante. Então, a equação da força de atrito, a força de atrito máxima vai ser isso aqui. Só que tem outras duas outras equações aí que a gente vai ver, que na verdade são praticamente isso aqui, só que pouca modificação, que elas são mais pertinentes da gente usar em qualquer problema. Então aqui FA, que é a força de atrito, ela é essa forcinha aqui. Como unidade, a gente já sabe que a unidade de força é um Newton. Fn é a força normal, que é aplicada pela superfície ao objeto, superfície de apoio ao objeto. E a gente consegue calcular lá numa superfície plana e horizontal, usando a massa do objeto e a gravidade. Também é dado em Newton. E o coeficiente de atrito, que é esse símbolozinho aqui, esse Uzinho, que na verdade chama μ, que ele é o coeficiente de atrito entre essas duas superfícies. E vai depender da característica dessas duas superfícies, se há a presença de lubrificantes ou não, e se foi feito um polimento entre essas duas superfícies e etc. Mas fica então que esse aqui é importante para a gente agora, focar um pouquinho nele, que ele é o coeficiente de atrito. E ele vai depender do grau de rugosidade das duas superfícies. Então, a gente tinha falado aqui que a intensidade da força de atrito se inicia em zero e cresce proporcionalmente à força aplicada até atingir um valor máximo. E a gente vai ver isso agora. Bom, primeiro, o objeto está parado sobre a superfície de apoio aqui. A força que a gente está aplicando é zero, consequentemente a força de atrito vai ser nula também, vai ser zero. Ou seja, o objeto está parado, não tem nenhuma força agindo e a velocidade é zero. O corpo, então, ele recebe uma força de 1 newton. Só que a gente observa que ele ainda assim não se move. Então, se a gente aplica uma força de 1 newton e o objeto está parado, quer dizer que existe uma força, uma contraforça no sentido contrário, que está balanceando essa nossa força. Então, isso impede o corpo de se mover, porque se a gente for ver a força resultante aqui, vai ser igual a zero. Então, essa contraforça aqui, de mesma intensidade, só que de sentido oposto, ela vai ser exatamente a força de atrito. Então, se a gente aumentou a força aqui de 0 newton para 1 newton, a nossa contraforça, que vai ser o atrito, vai aumentar também de 0 newton para 1 newton. Então, a gente vai aumentando devagarzinho ali, 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, 4, 5, 6 newtons. E o corpo continua parado. Então, a gente sabe que a força de atrito, ela também aumentou 1, 2, 3, 4, 5, 6 newtons. À medida que nós fomos aumentando a força aplicada sobre o objeto. Então, de repente, a gente aumenta um pouquinho a força, um pouquinho acima de 6 newtons. E o objeto, então, ele começa a se mover. Nisso, a gente pode falar que essa... Então, a força de atrito ela variou, que a gente sabe até agora, de 0 a 6 newtons. Só que a gente aplicou uma força um pouquinho maior de 6 newtons. E nisso, o objeto começou a se mover. Então, a gente pode afirmar que essa força de atrito aqui máxima, ela foi um pouco abaixo, um pouco acima de 6 newtons e abaixo ali de 7 newtons. Então, aqui nessa situação já, a gente aplicando uma força de 7 newtons, o objeto passa a apresentar uma aceleração, exatamente porque a força de atrito segurou o objeto parado com uma força ali de, no máximo, ali, 6 newtons e alguma coisinha, 6 newtons e meio, etc. Então, nessa situação aqui, a gente tem o atrito estático, ou seja, aquela força de atrito que segurou o corpo enquanto ele estava parado, e o atrito dinâmico. Desculpa. E o atrito dinâmico, que é uma força de atrito que segura um pouquinho o objeto, causa aquela fricção que a gente conhece, né? Enquanto o objeto está em movimento. Então, enquanto o objeto está parado, está em repouso, e a força de atrito ali está aumentando, nós dizemos que esse atrito ele é o atrito estático, ou seja, é o atrito que mantém o corpo parado. E o corpo, corpo não, desculpa. E o seu valor ele é dado pela razão entre a força de atrito máxima aplicada ao corpo em repouso e a força normal. Então é exatamente isso aqui. Essa força de atrito máxima aqui, ela é aquele valor lá que estava um pouquinho acima de 6 newtons no slide anterior.
Então foi o valor crítico ali da força de atrito, que foi a força de atrito máxima que segurou o corpo parado, porque qualquer força a partir daquela faria o corpo se mover então. Exatamente isso que é mostrado aqui. Então a força de atrito máxima sobre a força normal. Para obter aqui o coeficiente de atrito estático. A força normal a gente já viu como é que calcula lá numa superfície plana e horizontal. Agora, quando a força de atrito máxima é superada, ou seja, quando a força que a gente está aplicando é maior do que essa FA max, então o corpo ele passa a se deslocar. A força de atrito ela diminui um pouquinho e ela se mantém constante a partir daí. Ela não aumenta nem diminui. Independente da força que a gente aplica, velocidade, aceleração, independente de qualquer coisa, quando o objeto passa a se mover, a força de atrito continua constante. Esse atrito, então, ele se chama atrito dinâmico ou cinético. E ele é representado pela razão aqui entre a força de atrito, quando o corpo já está em movimento, dividido pela força normal. A força normal a gente já viu como é que calcula. Essa força agora de atrito é a força que está sendo aplicada pela superfície do apoio sobre a superfície desse corpo que está em movimento. E ela pode ser calculado então o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético dessa forma aqui. Que vocês verem bem, essa fórmula, essa equação aqui e essa aqui, na verdade, são essa equação aqui, só que escrita de uma maneira um pouquinho diferente. Então aqui tem esse gráfico para a gente poder entender o que eu quis dizer anteriormente. Então primeiro, a gente tem aqui um gráfico, aqui a gente tem em rosa a força de atrito, que ela vai aumentando aqui, etc. Em verde tem uma aceleração que vai surgir um pouco depois, que a gente vai falar dela aqui. E a força que a gente aplica, que é aqui o eixo X praticamente, né? Que vai ser essa força que a gente está empurrando o objeto. Então, primeiro, o corpo está parado, força de atrito igual a zero, força que está sendo aplicada igual a zero. A gente começa então a aplicar uma força levemente ali nesse corpo. A gente vai empurrando o corpo devagarzinho. Então, conforme a gente aumenta essa força que a gente empurra, a força de atrito vai aumentando também. Então é exatamente isso aqui, ó, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Sobe, sobe, sobe devagarzinho, gradualmente, até atingir aqui um valor aqui de força de atrito máxima, o FA max. Então, assim que atingiu esse valor, a gente chegou aqui na força de atrito máxima. Se a gente não aplicar nenhuma força, esse corpo vai continuar parado, mesmo estando sob duas forças. Só que a força resultante dessas duas forças vai ser igual a zero. Agora, se a gente aumentar um pouquinho a nossa força acima disso aqui, então essa força de atrito ela vai reduzir um pouco e vai se manter constante. Então a gente tem esse pulo aqui, essa queda, esse degrau, e a força de atrito vai atingir um valor aqui que vai se manter constante conforme a gente aumenta qualquer outra variável. Então, após atingir FA max, a força de atrito ela se mantém constante, menor do que FA max, ligeiramente menor. Então, a partir desse momento, agora a nossa força que está sendo aplicada ela é maior do que a força de atrito. Então, a força resultante ela vai ser maior do que zero. Força resultante maior do que zero, para um corpo de massa m, a gente viu lá a relação entre elas lá na segunda lei de Newton. Então, se a gente está aplicando uma força num corpo de massa m, essa força resultante ela vai ser proporcional, aliás, a aceleração vai ser proporcional à massa e à força que a gente está aplicando. Então, a partir do momento aqui que passamos aqui a força de atrito máxima, superamos essa força de atrito reduz um pouco, atinge um valor constante aqui. A nossa força resultante passa a ser maior do que zero, porque agora a nossa força de aplicação é maior do que a força de atrito. E, portanto, surge aqui uma aceleração. Então o objeto começa a acelerar conforme a gente aumenta a força aqui também de aplicação. Essa parte foi encerrada agora, a força de atrito e a força normal. É bem importante saber esses conteúdos dessa aula, tanto a força de atrito, força normal, e das três leis de Newton principalmente, porque são as três leis de Newton, né, principalmente, elas são os assuntos que mais cercam os conteúdos que vão ser vistos ainda em mecânica. Então, basicamente, a base da mecânica
foi feita em cima das 3 leis de Newton. Por isso que é muito importante saber esses conteúdos. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem. Se tiver com alguma dificuldade em alguma coisa, algum conceito, manda mensagem. Em alguns exercícios também me manda mensagem, porque é importante, de fato, fixar esses conteúdos para poder ter continuidade aí na parte de mecânica. Se precisar de mais exercícios, achou que está muito fácil aqueles lá, aquele exercício mais difícil, manda mensagem também. Agora eu estou com esse número aqui, mudou. Pode mandar mensagem em qualquer horário do dia que eu respondo o mais rápido possível. Desejo a todos e todas, então, bons estudos e até mais. Até breve.